Quem não me conhece, eu sou a nutricionista Adriana Siqueira, sou a fundadora da Academia Nutrição e Autismo, porque quem não sabe, eu tenho uma missão aí de multiplicar nutricionistas e profissionais de saúde que entendam sobre a nutrição funcional do TEA. Eu tenho um filho com autismo e me dedico a isso 100% do meu tempo. Eu tenho uma especialização no Medical Academy Pediatrics of Special Needs, que é o MedMaps nos Estados Unidos, que é onde veio toda aquela questão, desde o DAN antigamente, né? Onde sai toda a questão da medicina e da nutrição funcional. Pós-graduação em nutrição e gastronomia funcional, nutrição do espectro autista, na nutrição com foco no autismo, na síndrome de Down, no TDAH. Tenho certificação em terapias de seletividade alimentar, do SOS Approach to Feeding, também dos Estados Unidos, do Food Chaining, alterações sensoriais da alimentação e sensorialidade oral, porque quem quiser trabalhar realmente com questões de seletividade alimentar precisa entender as questões sensoriais do autismo. Formação de modulação intestinal do querido Murilo Pereira, certificação em DIR-FLOR-TIME, e estou aqui na minha pós-graduação também em homeopatia em andamento, porque a gente tem sempre uma constância, né, de aprendizado, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprender, mas a gente não sabe nada, não é verdade? Quanto mais a gente descobre as coisas, mais a gente quer ir a fundo e descobre que é só o início de tudo. Então é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estar falando, então, da nutrição e o autismo, quais as evidências científicas. E essas evidências científicas de hoje é para a gente começar a raciocinar. Da onde vem essa nutrição funcional? Da onde vem essa medicina funcional integrativa das questões do TEA? Por que as pessoas querem simplesmente meta-análises? Cadê a meta-análise? Cadê a nossa revisão sistemática, controlada, randomizada? E cadê tudo isso que as pessoas ficam perguntando e se questionando, mas não temos comprovações científicas? Porque elas estão fazendo o quê? Procurando no lado errado. Ou simplesmente não querem ouvir, não querem dar a chance de entenderem o real significado das questões nutricionais, das questões tantas implicações biológicas que tem no autismo, né? O autismo não é só questão cerebral. Então, para vocês entenderem primeiro como que a gente faz essa questão de é científico e não é científico, primeiro a gente tem artigos científicos baixa de evidência. Então, quando aqueles são artigos de relatos de casos, artigos de opiniões de um determinado pesquisador, isso vai ter uma evidência baixa, né? Quando a gente começa a ter aqueles estudos in vitro, que eles são super importantes para a ciência, sim. É um estudo que verificaram que o comportamento dos ratos alteraram. E com as fezes autísticas, por exemplo, que a gente teve um lindo estudo no ano passado. Isso é um artigo com animais. Eles falam, mas isso é um artigo com animais? Isso não tem validade científica? Ele tem uma baixa validade científica, mas ele é super importante para ele crescer nessa pirâmide. Porque não existe meta-análises, não existe estudos randomizados, controlados, duplo cego, se não existirem esses primeiros estudos lá embaixo, né? Quando a gente chega num estudo de uma meta-análise, uma revisão sistemática, ele é uma meta-análise de artigos já feitos. Então, eles pegam vários artigos e vão construir essa meta-análise. Então, há um pirâmide, há um escalamento dessas questões científicas, dessas evidências científicas, até chegar a uma meta-análise. E não é porque o estudo não é um estudo controlado, randomizado, duplo cego, que ele não tem validade científica. Mas quanto maior, mais estudos tem, mais validade ele vai chegar. Então, quando a gente entra aqui nas questões dos estudos, a gente tem, às vezes, um estudo de laboratório, por exemplo, tem uma baixa evidência. Mas por que alguém chega a fazer um estudo de baixa evidência? Porque a gente precisa começar na ciência. Quando existe um estudo, a gente tem alguma dúvida a respeito daquilo. Então, a gente começa a instigar a ciência a pesquisar aquilo. Então, faça um estudo, às vezes, num rato, às vezes em animais, para que depois a gente não vai sair por aí fazendo uma hipótese num estudo em humanos. Por que vocês acham que não tem estudos em gestantes, não tem estudos em crianças? Porque qual é a gestante que vai se candidatar a um estudo, vai tomar um medicamento para ver se o bebê vai morrer ou vai dar certo, né? São coisas que existem muitas
muitas questões dentro da ciência que não podem ser realizadas. Então, estudos com crianças, dosagens de medicamentos, dosagens de fitoterápicos, às vezes com crianças, não há na ciência, porque a gente não tem quem vai dar o seu filho para fazer um estudo, certo? O estudo de caso, geralmente são estudos de observação, que daí tem, fizeram uma dieta com uma determinada criança, um grupinho pequeno de crianças, daí a gente viu que talvez tenha ou não uma relação com aquilo que foi pesquisado. O estudo transversal, ele vai caminhando para um estudo com mais evidência, um estudo de caso controle, quando você tem um estudo vamos dizer, duas pessoas que você tem um controle, você tem um grupo de autistas e um grupo que não tem autismo, por exemplo. Esse estudo, ele controla, e a gente consegue ter um pouquinho mais de evidência nesses tipos de estudos. Os estudos de corte são quando a gente tem grupos, né? Às vezes um estudo populacional em uma região. A dieta de Mediterrâneo, por exemplo, que é uma das com mais evidência científica, que é uma dieta anti-inflamatória, que faz bem à saúde, ele é um estudo populacional com as pessoas que vivem no Mediterrâneo já de muito tempo. Então, ele já tem uma validade também maior científica. Quando a gente chega num estudo clínico randomizado, a gente tem um estudo, geralmente são feitos muito com medicamentos, né? Onde a gente tem um grupo controle que tomou um remédio, e o outro grupo que tomou o placebo. E muitas vezes, quando ele é duplo cego, por exemplo, você não sabe quem dos grupos recebeu o placebo e quem recebeu o medicamento. Então, é um estudo cego. Você vai verificar os dados sem saber quem tomou ou não. Então, o resultado, ele é mais fidedigno, porque não tem um viés, vamos dizer assim. Você não tem um viés do pesquisador, que ele acha, sempre quando faz um estudo, a gente tem uma hipótese. E a hipótese do pesquisador, ela quer ser confirmada. E quando a gente tem estudos cegos, a gente não pode manipular esse tipo de estudo. Então, geralmente é um estudo que tem mais evidência científica. Quando a gente chega numa revisão sistemática, é porque a gente tem vários estudos daquele mesmo assunto, alguém foi lá e pegou todos os estudos e fez uma análise deles e viu o que eles tinham em comum. Então, nesse comum, ele gera uma maior validade científica. E a meta-análise é quando a gente tem uma visão quantitativa desses efeitos, né, do que aconteceu nesses estudos. Então, realmente, aquele remédio fez bem para uma pessoa em vários estudos, então ele pode ser realmente comprovado que faz bem para determinado assunto. Quando a gente fala de dieta, a gente tem tantos viés a respeito, é quase impossível existir um estudo randomizado, duplo cego controlado com dietas específicas, porque um indivíduo vai reagir diferente do outro. Eu não tenho como ter o histórico, o metabolismo dessa pessoa, como que não vai haver viés para controlar, como se fosse um medicamento. A pessoa tem uma doença, a gente vai dar um medicamento e ele vai realmente melhorar com aquele medicamento. Quando é uma dieta, a gente tem a nossa individualidade, a nossa epigenética, que um não vai reagir igual ao outro. Então, é muito difícil nós termos meta-análises referentes às dietas específicas. Eu não sei se um dia teremos isso. Então, é uma bobeira a gente começar a pensar somente em meta-análise e pensar no topo, se a gente tem tantas bases científicas que a gente vai olhar agora. Quando a gente pensa no autismo, gente, a gente pensa em comportamento. E eu falo que quando a ciência começar a pesquisar saindo do cérebro do autismo e começar a enxergar um todo, começar a enxergar um intestino nesse autista, aí a gente vai ter respostas. A gente não vai ter só comportamentos, né? Na medicina e nutrição funcional, nós consideramos o autismo uma doença inflamatória. Autismo não é doença! Na medicina e nutrição funcional, é uma doença inflamatória. O autismo é um transtorno, mas é caracterizado por uma questão inflamatória muito grande e significativa. Nós temos 3 grandes áreas que nós trabalhamos na questão funcional do TEA. Uma delas é a área metabólica. Então, a gente tem como esse indivíduo reage, né, com seus polimorfismos, depressão de glutationa, estresse oxidativo, toxicidade ambiental, disfunção mitocondrial, que é tão comum encontrada no TEA. As questões gastrointestinais que tanto se falam, né, desbiose intestinal, deficiências de enzimas, permeabilidade intestinal, inflamação intestinal, má absorção de nutrientes, também muito caracterizada na nossa
tendo muita evidência científica a respeito disso. E o nosso sistema gastrointestinal está totalmente inserido dentro do sistema imunológico, né? Ou vice-versa, o sistema imunológico totalmente dentro do sistema gastrointestinal, tendo deficiência imunológica, as alergias, autoimunidade, inflamação crônica. No último MAPS que a gente teve, foi um dia inteiro falando que o autismo é uma doença autoimune. E a gente vai entender por quê que eles falam isso, porque está indo cada vez mais para esse sentido de doenças autoimunes. Eu trago aqui para vocês, nosso primeiro artigo é um artigo da Nature, que é uma revista que só traz artigos de grande impacto. Para quem não sabe, a gente tem várias revistas que publicam esses artigos científicos, e essa revista em particular é uma revista que também recebe notas, né? Então essa revista recebe uma nota muito alta em evidência científica e ela só publica artigos de grande impacto na questão da ciência. E quando a gente vê um artigo desse, vamos ver se eu acho a minha flechinha aqui. Quando a gente vê um artigo desse, ele traz uma questão sobre o microbioma. Será ele uma questão para tudo, para todos os tipos de doenças, né? A gente sabe que o intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. E eu falo que no autismo ele é o primeiro. A gente tem várias doenças e várias questões relacionadas com o microbioma, né? Então, os fatores que influenciam esse microbioma saudável são o estilo de vida, o alimento que a gente está consumindo, as questões metabólicas de cada indivíduo, né, do hospedeiro, né? E as questões também da imunidade inata, pessoal. Imunidade inata é um microbioma nosso que a gente recebe até os 3 anos de vida. Ele está se formando até os 3 anos de vida. E essa é a nossa imunidade inata. Isso influencia ao longo da vida do nosso microbioma também. E esse intestino, ele tem uma interferência em doenças cardiovasculares, em doenças de fígado, em resistência insulínica e diabetes, nas questões de obesidade, nas questões de alergias, inflamações, eczemas, também muito comuns no TEA. E olhem essa engrenagemzinha levando lá para o cérebro. O cérebro também tendo influência do microbioma com as questões de neurodesenvolvimento. Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas, esclerose múltipla, estresse, e olhem aqui a palavrinha autismo. Estou trazendo alguns artigos para vocês que a gente caracteriza a palavrinha autismo, porque as pessoas querem ver o autismo na evidência científica, né? Então a gente já tem vários e vários estudos falando da questão intestino-cérebro relacionado também com o TEA. A gente tem aqui como que se desenvolve essa microbioma. Existe uma adaptação do microbioma, que nós sabemos que o microbioma da mãe influencia no microbioma do bebê. Então, como você vai ter essa imunidade inata, depende muito do tipo de parto, da microbiota da mãe, das infecções que essa mãe teve. Um dia eu vou fazer uma aula para vocês sobre os riscos do autismo. Tudo que envolve o que tem maior risco para ter um filho com desenvolvimento, né, para desenvolver uma questão neurológica e um autismo num bebê, já desde as questões e riscos da mãe, tá? E também do pai, obviamente, porque cada um tem a sua porcentagem aí na fabricação do filho. Então, quando a gente tem um nascimento, a gente vai receber a microbiota da mãe, mas vai receber também do hospital que a criança nasceu, da família que ele está inserida, da comida que ele está consumindo. Ao longo do nascimento até os 3 anos de vida, ele já tem um intestino completamente formado, igual ao intestino que ele vai ter na vida adulta. A grande questão é que o nosso intestino, o nosso microbioma, ele é adaptável. Então, ao longo do tempo, se a gente se alimentar bem, tiver um estilo de vida bom, ter uma questão de alimentação adequada, a gente consegue mudar essa questão intestinal. Mas a gente tem sempre a tendência de voltar, se a gente não cuidar desse intestino, a voltar no nosso microbioma que já foi formado ali desses primeiros 3 anos de vida. Então, se a gente não tem uma manutenção intestinal, a tendência é voltar para o nosso microbioma original. Para quem não sabe, eu acho que esse tema já está bem falado, né?
Desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da nossa flora bacteriana. Então, as bactérias ruins elas vão crescer em maior quantidade que as bactérias boas. E ele pode ser uma questão de diversidade, quantidade de bactérias, ou também o tipo de bactéria que está crescendo de forma inadequada. Então, a desbiose é muito comum quando a gente fala da questão do TEA. Esse intestino aqui, para vocês perceberem, o intestino do lado esquerdo, ele tem uma questão... Deixa eu botar um pouquinho para o lado para ver se vocês estão vendo tudo. O intestino do lado esquerdo, ele é um intestino saudável, onde as células intestinais estão todas juntinhas aqui. Passa só o que tem que passar para a corrente sanguínea, está absorvendo tudo lindamente. O intestino aqui na lateral, ele é um intestino que chama-se leaky gut. É um intestino permeável, aberto, intestino que a gente fala, um intestino peneira. Esse intestino, ele vai permitir com que entrem tóxicos, com que entre opioides, com que entram peptídeos de alimentos mal digeridos para a corrente sanguínea. E isso, entrar na corrente sanguínea, você vai ter uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica vão gerar má absorção de nutrientes, uma questão de autoimunidade, uma questão inflamatória, mais alergias, intolerâncias alimentares, e também pode haver uma quebra da barreira hematoencefálica, que é a quebra da barreira a nível neuronal. Isso está ligado com diversas questões, inclusive questões neurológicas, como autismo, TDAH, demência, epilepsia, com questões autoimunes e questões de síndrome metabólica também. Para quem não entende muito bem essa questão intestinal, eu trouxe 2 videozinhos para vocês para a gente mostrar como que isso acontece dentro do nosso intestino. Aqui seria um intestino saudável. Tá vendo que as células estão todas juntinhas, você tem uma digestibilidade dentro do seu intestino, o microbioma saudável, você vai começar a digerir esses alimentos que você consumiu, os tóxicos, o intestino barra, não deixa entrar para o nosso organismo. Aqui é um intestino saudável. Quando a gente tem um intestino que é permeável, a gente começa a ter essa barreira, né? Essas células mais afastadas, chamando de leaky gut. E essas barreiras, esse intestino com as células afastadas, ele começa a perder mucosa da parede intestinal, ele começa a ficar aberto, ele começa a diminuir a absorção de nutrientes. E tá vendo que começam a passar partículas maiores, que são alimentos mal digeridos, toxinas, que passam para dentro da corrente sanguínea. E isso faz com que gere uma cascata de sintomas no decorrer da vida dessa pessoa. Vamos lá, não vou passar isso de novo. Aqui eu trago mais um estudo da Nature, que é na revista de gastroenterologia, e ele traz, nesse estudo, também uma relação da microbiota com diversos fatores que aumentam, principalmente, questões inflamatórias, né? Grave em TNF-alfa, gente, fator de necrose tumoral, interleucinas 6, interleucinas que aumentam citocinas inflamatórias, quando o intestino não está um intestino saudável, tá? Quando a gente tem um aumento de LPS, lipopolissacarídeos, que são bactérias ruins no intestino, aumentam essas questões de citocinas inflamatórias. E um intestino saudável... Cadê minha flechinha? Aqui. O intestino saudável, ele vai formar ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, butirato, eles fornecem, olha aqui esse azul em particular, eles fornecem saúde intestinal, totalmente ligados, metabólitos de um intestino saudável, ligados com a questão neuronal. Então, ele traz aqui nesse artigo diversas questões de desbiose, o que acarretam, e de intestino saudável, o que acarretam para a questão cerebral. Então, a gente pensar que o intestino tem total ligação com o cérebro, a gente começa a pensar em questões também relacionadas ao autismo. Esse estudo aqui, que é a influência do microbioma na neuropsiquiatria, que é um estudo de 2017, ele traz o conceito de desbiose, mas ele também traz o conceito de eubiose.
Vocês vão começar a ouvir talvez muito mais falar em eubiose também. Eubiose é o intestino saudável. A disbiose é o intestino não saudável. Quando a gente tem um intestino saudável, a gente tem os ácidos graxos de cadeia curta sendo fabricados adequadamente, a gente tem os neurotransmissores sendo fabricados adequadamente, e isso fazendo com que tenha uma ligação direta com o cérebro, onde nós temos uma epigenética normal, uma expressão genética do sistema nervoso central. Do mesmo jeito, nós temos o eixo HPA, que é o eixo hormonal, vamos dizer assim, que esse eixo é a comunicação do cérebro com o intestino também. O nível de estresse cerebral também acaba contribuindo com os níveis de cortisol, com os níveis de noradrenalina, eles estão totalmente ligados, tanto de baixo para cima, cérebro, intestino, cérebro, quanto do cérebro, intestino. Quando a gente tem uma questão de uma dieta não saudável, questões de infecciosas, uso de antibióticos frequentes, uma questão de estresse, nós temos também uma probabilidade maior de uma disbiose. Essa disbiose, fazendo com que o intestino fique mais aberto e propenso para ter bactérias ruins nesse intestino, esses metabólitos das bactérias, eles vão diminuir esses ácidos graxos de cadeia curta. E o que isso vai acontecer? Uma menor fabricação de neurotransmissores, uma menor fabricação de dopamina, uma menor fabricação de serotonina, uma menor fabricação de GABA, tão importante para as questões do TEA, onde nós sabemos que é encontrado no autismo muito mais glutamato a nível cerebral do que GABA. Por que eu falo isso, gente? Porque eles agem como se fosse uma balancinha. Quando eu tenho uma grande quantidade de glutamato, eu tenho um nível excitatório muito alto. E eu não tenho GABA para fazer esse equilíbrio do sistema de neurotransmissores. Então, muitas vezes é uma criança que muda comportamento, muito agitada. O GABA, ele faz esse controle de questão de agitação, de estereotipias, de questões de movimentação, né? Ele tem uma questão mais, ele diminui a questão excitatória. Quando a gente tem esse fator de disbiose, então isso faz com que diminuem essas questões de neurotransmissores e, consequentemente, eles vão alterar a expressão epigenética e a expressão do BDNF, que é o fator que ele aumenta o fator de neutrófilo do cérebro, o fator de desenvolvimento cerebral, ou seja, menor nível de neurotransmissores contribuem com menor desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, há uma questão de comportamento e cognição alterado, questão de neurodesenvolvimento alterado. Esse eixo EPA, ele acaba também sendo alterado por um maior estresse a nível cerebral, então vai alterar cortisol, vai alterar noradrenalina, vai alterar citocinas inflamatórias, aumenta aqui de novo, gente, TNF-alfa. Quando a gente aumenta a questão inflamatória a nível crônico, que a gente fala a nível intestinal, a nível imunológico, vai gerando mais citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias em grande número, elas aumentam o fator de necrose tumoral, que inclusive a gente consegue medir isso em exames, né? Que a gente sabe o quanto esse cérebro também está inflamado por conta de questões crônicas de inflamação crônica, tá? A nível, muitas vezes, questões intestinais. Esse mesmo artigo, ele começa a linkar questões de diminuição da diversidade da microbiota no autismo, a abundância de determinadas bactérias ruins no autismo, não só no autismo, como também na esquizofrenia, na depressão, na hiperatividade, no déficit de atenção e hiperatividade, linkando com que essas questões neuropsiquiátricas têm uma questão relacionada com esse eixo intestino-cérebro, linkados a eles, tá? Esse outro artigo aqui, que é da revista Nature também, de imunologia,
ele traz a disbiose linkada com o sistema imune, tá? Nosso sistema imunológico linkado com o sistema de disbiose intestinal. Então, ele traz uma questão de infecção e inflamação. A dieta, o que a gente está ingerindo, ela está totalmente ligada na saúde ou na doença do nosso intestino. Os xenobióticos, que não são só o uso de remédios, como aqui está caracterizado, mas também as toxinas do que a gente está ingerindo todos os dias, o agrotóxico, os poluentes, tudo que está vindo de fora que a gente deveria estar excretando. A higiene excessiva, né, de hoje em dia, principalmente com os bebês, não pode botar nada, tudo muito esterilizado, né? As questões genéticas, obviamente, a predisposição genética, fazendo com que essa questão de disbiose tragam questões de aumento do TEMAL, problemas com ácidos biliares, né? Problema com aril de hidrocarboneto, por exemplo, e questões de toxinas e metabólitos intestinais, que eles vão estar ligados a doenças sistêmicas, a intestino, a fígado, a pulmão, e olha aqui novamente o cérebro, ligado com o estresse, com o autismo, com a esclerose múltipla. Trazendo novamente aqui para vocês o autismo escrito em palavras nesse artigo científico aqui de 2017 da revista Nature. Então, a gente tem, se a gente for pesquisar no lugar correto, a gente vai achar muita base científica relacionando o intestino e cérebro do autista. Esse outro artigo aqui, ele fala da microbiota numa relação de eixo intestino-cérebro. E esse é um artigo que eu trouxe, que ele é de 99. Todos os outros artigos que eu coloquei aqui são de 2017 para cá. Esse em específico, ele é de 99, foi quando surgiu o conceito intestino-cérebro. E esse conceito do intestino-cérebro, nós sabemos que os neurotransmissores, né, e, por exemplo, a serotonina, a dopamina, o GABA, são fabricados a nível intestinal. A serotonina, inclusive, é fabricada, 80% dela a nível intestinal, mas nós não sabíamos como essa serotonina podia ser levada ao cérebro. E nesse artigo foi descrito que essa serotonina, que esses neurotransmissores, né, eles podem ser levados ao cérebro por meio do nervo vago, por meio de sinapses, levadas também para o cérebro através de moléculas bioativas a nível do lúmen intestinal. Podem também ser levados esses aminoácidos, né, de cadeia curta, esses neurotransmissores, eles podem ser levados por meio de circulação sistêmica. Nós sabemos que os neurotransmissores não passam barreira hematoencefálica, mas eles podem passar a nível de precursores, através da corrente sanguínea até o nível cerebral. Então, nós temos alguns caminhos com que esses neurotransmissores fabricados no intestino chegam até o nosso cérebro. Ou não teria sentido nós fabricarmos 80% da serotonina a nível cerebral, se que nós tivéssemos uso para ela. E desde 99, a gente tem como isso é feito para ser levado do intestino para o nosso cérebro de uma forma correta. Esse artigo aqui, ele fala da alteração do micro-organismos, né, também relacionado ao comportamento, integrando o microbiota e o cérebro. E ele traz uma questão muito interessante, que é a respeito dos metabólitos do triptofano. Sabendo que toda essa questão de metabólitos intestinais sendo gerados, sendo às vezes consumidos o triptofano por bactérias patogênicas, talvez sendo ele o principal mecanismo que a gente pode levar em consideração do TEA. Tanto que a gente encontra diversos artigos relacionando a degradação do triptofano com uma questão comportamental, uma diminuição de neurotransmissores no TEA. Justamente é sobre isso que eu vou falar nesse artigo aqui, que fala da regulação da microbiota e o metabolismo do triptofano na saúde e na doença. E ele também relaciona com o autismo. Quando a gente fala de triptofano, o que é o triptofano? Ele é um aminoácido. Esse triptofano, ele é um precursor de serotonina.
certo? Só que o triptofano, no nosso organismo, ele tem 3 vias, e ele pode ir para 3 vias. Então, nós temos uma via que ele pode ser a via do indol, da indoleamina. Essa via da indoleamina, que é a via verde, consigo ver aqui, que é a via verde, ele pode vir por essa via, porém essa via pode ir para o caminho de um ácido quinolínico, porém ele pode também ir no ácido quinurênico. E essa via indo para o ácido quinurênico, ele pode ser excitatório para o cérebro. Quando a gente tem também uma outra via, que é a via do arildeidrocarboneto, a via do AHR, essa via também, a via do indol, sendo feita uma via, que são as vias feitas pelos micro-organismos do intestino, tá, gente? As vias de azul são onde podem ir o triptofano metabolizados pelas bactérias do intestino. Ou a via fisiológica, que é essa via que vai para cima. A flechinha fica sumindo o tempo todo. Essa via que vai para cima é uma via fisiológica, onde o que acontece? O triptofano vai ser metabolizado, vai ser transformado em serotonina, e essa serotonina também vai ser transformada em melatonina. Quem conhece aí autistas com distúrbios de sono? Eu conheço um aqui em casa que tinha isso também aos 3 anos de idade, e recebo muitos e muitos pacientes com distúrbio de sono. Muito provavelmente também pela essa questão do metabolismo do triptofano pelo nosso microbioma. Aí ele ainda relaciona lindamente nesse gráfico, onde o normal, a saúde, ele estaria em 3 vias. Seria um equilíbrio dessas 3 vias, as vias corretas de saúde do triptofano. E o que acontece? Ele linka com vários tipos de doenças, né? E ele linka aqui com autismo. Então, talvez a falta de micro-organismos saudáveis para a metabolização dessa via do arildeidrocarboneto podem estar relacionados ao autismo, sendo que há uma deficiência nessa via indol e muitas vezes uma deficiência para o outro caminho do triptofano, um desequilíbrio nesse caminho. Por quê? Existem mais bactérias patogênicas que vão degradar esse triptofano, onde ele não vai para o caminho correto no TEA. Então, no TEA, a gente tem uma característica do triptofano em ter muito maior ácido quinurênico e muito menor melatonina. E pode ser uma explicação para as questões de deficiências do sono, por exemplo, as questões do TEA. E não é à toa que eu recebo pacientes que quando começam as dietas anti-inflamatórios, melhoram as questões intestinais, o que acontece? Acabam as questões de problemas com o sono. É muito comum. Não sei se na prática de vocês também é. Aqui a gente tem uma interação da microbiota, é uma revista da Nature, da neurociência. A Nature tem vários tipos de revistas de gastro, de neuro, de imunologia. Então, essa daqui ela veio falando da questão da interação da microbiota com o sistema imunológico e o sistema nervoso na saúde e na doença. E ele linka, eu trago só um pedacinho dela, onde ele também linka o autismo. E nesse artigo de revisão, ele pegou diversos artigos que fizeram a pesquisa com o microbioma do TEA, e eles encontraram o quê? Muito maior bactérias patogênicas do que bactérias benéficas no organismo do autismo. Tá? Então, é uma característica maior de disbiose no TEA. E esse mesmo artigo, ele faz essa ligação não só entre intestino e cérebro, mas também entre intestino, sistema imunológico e cérebro. Que é uma coisa óbvia, gente. O nosso sistema imunológico, ele está 20% das nossas células imunológicas estão dentro do intestino, porque o nosso intestino é a nossa primeira barreira de defesa. É o intestino que vai decidir o que vai entrar e o que não vai entrar no nosso organismo. E se ele não está bem, o sistema imunológico está ali,
dentro, já tentando ver o que vai entrar, o que não vai, e ele está totalmente ligado na parede do intestino, porque se tiver alguma coisa errada que vai entrar, quem vai agir contra isso é o sistema imunológico. E é ele que vai estar aumentando TNF-alfa, aumentando citocinas inflamatórias, causando uma questão inflamatória de baixo grau, caracterizado pela deficiência intestinal, pela desbiose e permeabilidade intestinal. E esses metabólitos alterando o comportamento e o sistema nervoso central. É uma interligação, né? A nutrição, gente, ela é maravilhosa. A gente tem todo um estudo da nutrição e simplesmente quem não está encantado com isso, gente, uma coisa está totalmente interligada à outra. A pessoa não é um cérebro, a pessoa não é um comportamento. Existe uma teia da nutrição, existe uma teia de sintomas interligados, né? A gente não tem um comportamento a nível cerebral específico, há alguma causa por trás. E isso que é a beleza da questão de nutrição funcional e medicina integrativa. Esse outro artigo, ele traz... a gente falou de vários artigos que traziam questões intestinais, né? Então, era intestino ligado com o cérebro. E esse faz o contrário. Ele traz uma desregulação sináptica, caracterizando a microbiota intestinal, essa disbiose, com desordens neuropsiquiátricas. Então, ele fez uma ligação ao longo da vida, como que é essa flora intestinal, como que é esse microbioma ao longo da vida. E ao longo da vida, quando a gente tinha esse microbioma alterado, ele também modificava sinapses a nível de sistema nervoso central. E essas desordens foram caracterizadas por pessoas que tinham autismo, que tinham hiperatividade, bipolaridade, esquizofrenia, ligados com questões de modificações de sinapses por questões gastrointestinais. Então, olha que interessante. Eles linkaram que uma microbiota intestinal balanceada, saudável, um estado de eubiose, ela trazia uma questão de função neuronal normal. Quando a gente tinha uma microbiota que não era saudável, eles conseguiram linkar que o autismo ele tinha uma menor sinapse ao longo da vida nessas questões neurológicas. O atraso de desenvolvimento, ali da déficit de atenção e hiperatividade, eles tinham um atraso na sinapse. Eles tinham as questões neuronais diferenciadas, ou seja, o comportamento, o sintoma diferente, dependendo do tipo de sinapse que era encontrado. E a esquizofrenia tinha uma maior sinapse, ou seja, todos eles ligados como era o microbioma desses indivíduos, conseguindo medir nas células neuronais. Então, aqui ele traz também essas imagens no artigo, também linkando, gente, a questão de intestino, disbiose e sistema anormal no cérebro, e quando há uma eubiose, um sistema nervoso central funcionando adequadamente, tendo como uma comunicação neural e uma comunicação endócrina. Intestino, cérebro e cérebro-intestino tem uma comunicação neural e também uma questão endócrina no eixo EPA, mudando cortisol e aquelas outras questões que a gente comentou. Esse artigo aqui, ele fala da influência da neuroinflamação no autismo. Então, palavra autismo no título. O que ele fez? Ele linkou as questões de eubiose, que é o gráfico A, onde está tudo bem ali com a questão intestinal. Isso aqui é a barreira hematoencefálica, né, com as questões das células imunológicas, tudo ligado com o cérebro, e uma condição psicológica normal. Quando a gente tem uma barreira hematoencefálica prejudicada, ou seja, a gente tem questões de barreira, permeabilidade intestinal, mas também nós temos evidências que nós podemos ter uma barreira hematoencefálica também com permeabilidade no TEA. E essa barreira hematoencefálica permeável também vai ter a influência de TNF-alfa, de interleucinas, de fatores inflamatórios, alterando então as questões da micróglia, do desenvolvimento neuronal,
potencializando os comportamentos e os déficits de atenção e de cognição. Falando um pouquinho do autismo em si, a gente tem esse artigo aqui de 2019, por exemplo, ele trazendo questões do autismo. Né? A gente está com autismos nos títulos agora. É uma meta-análise, ou seja, topo da pirâmide, traz 254 pacientes, são 9 estudos que eles pegaram e analisaram, e esses 9 estudos trouxeram que os autismos tinham bactérias ruins em maior quantidade e menor quantidade de Akkermansia, de Bifidum, de Lacto, que são as bactérias boas. Então, comparando com grupos controles, o autismo tinha uma maior quantidade de bactérias patogênicas. É uma meta-análise do ano passado. Quando a gente fala nesse artigo aqui da Nutrients, que é uma ótima revista também, que nós inclusive temos artigos da dieta, relacionados diretamente com as dietas do UTEA, esse artigo traz a composição da microbiota nas crianças com autismo. É uma revisão sistemática e meta-análise. São 18 estudos com quase 900 crianças, e eles encontraram uma maior disbiose no autismo e também influenciando a sintomatologia do TEA, ou seja, as características de desenvolvimento e de comportamento característicos naquela criança sendo alteradas por uma maior disbiose. As crianças que mais tinham disbiose, mais tinham problemas de comportamento e de desenvolvimento. Aqui nesse outro artigo, o papel da microbiota no sistema gastrointestinal das crianças com autismo, também do ano passado, de 2019, ele traz 16 artigos numa revisão também, e eles encontraram maior sintomas gastrointestinais no autismo do que o grupo controle. E a prevalência desses estudos foi encontrado que o maior sintoma deles era questão de constipação. Então, também encontraram que tinha mais cândida, que é fungo, né? Quando a gente tem um microbioma alterado em disbiose, a gente começam a crescer bactérias patogênicas em maior quantidade, a gente começa a ter um ambiente propício para desenvolvimento fúngico também. Então, a gente tem diversos artigos relacionando uma maior quantidade fúngica nos indivíduos com TEA também. Então, streptococcus, muitas vezes espécies de clostrídio, que são bactérias muito patogênicas, encontradas também em indivíduos com autismo pela tendência maior de ter uma desbiose intestinal. E esse é um dos artigos da revista de neurologia, trazendo uma questão de uma maior quantidade, né, uma maior prevalência de cândida, ou seja, fúngica, nos indivíduos com autismo também. Esse artigo de 2019 fala das questões inflamatórias, né? Então, eles encontraram, eles fizeram justamente o contrário. Eles acharam que tinham menos citocinas anti-inflamatórias no TEA, né? É um artigo de revisão sistemática e meta-análise. Quero ver alguém falar que não tem análise. É uma revisão de meta-análise, tem 1.754 participantes, onde 1.022 eram autistas e 732 indivíduos controles. E eles fizeram mensurações a nível sérico do plasma, a nível sanguíneos, né? E eles encontraram as interleucinas anti-inflamatórias em deficiência no TEA. Ou seja, os indivíduos que não tinham autismo tinham maior condição de fator anti-inflamatório. E os indivíduos com autismo tinham muito mais citocinas inflamatórias. E daí que vem essas questões de a gente falar que o autismo é uma doença inflamatória. Nesse artigo aqui, que ele também é do ano passado, ele fala da contribuição inflamatória no autismo. São evidências clínicas feitas a nível também sérico, a nível de exames de sangue, onde eles pegaram vários indivíduos com TEA e fizeram com grupos controles, e eles encontraram maior citocina inflamatória, no autismo regressivo principalmente, né? Porque sabe que a gente tem uma questão regressiva muito grande no TEA. A maioria dos meus pacientes tem autismo regressivo, aquele autismo que a criança começou a se desenvolver de uma forma adequada, e lá com 1 ano e pouquinho,
Até os 3 anos de idade acontece a regressão, que a gente às vezes não sabe explicar por quê, mas nós temos também isso tudo muito bem evidenciado em questões de hipóteses de regressões do TEA, tá? A gente tem maior interleucina 6, TNF-alfa e níveis séricos de serotonina maior relacionados à severidade do TEA. Quando a gente tem um nível sérico de serotonina mais alto, não quer dizer que esse indivíduo está do bom humor, não. A gente quer dizer que ele está sendo muito mais degradado por bactérias patogênicas e essa serotonina não pode estar sendo utilizada pelo organismo, então ela fica a nível sérico muito elevado. A gente tem artigos também que falam da hiperserotoninemia no TEA. Temos também maior citocinas inflamatórias relacionada com maior estereotipia, com letargia, com agressividade, com comunicação. Marcadores imunológicos, CD4, CD8, TH1, TH2, que são marcadores muito comuns na questão imunológica e de alergias, também relacionadas com o comportamento severo do TEA. Então, esse estudo ele linkou várias questões a nível de exames de sangue e verificaram que as crianças tinham muito maior questão inflamatória, crianças autistas, do que crianças típicas. Esse aqui de 2016, ele mostra a barreira não é hemorrágica, não, é hematoencefálica. As alterações da barreira epitelial intestinal nos distúrbios do espectro do autista, né? Então tinha uma expressão alterada de genes associada à permeabilidade intestinal. Por isso que eu trouxe esse artigo para vocês. Eles fizeram estudos de pós-morte, ou seja, pessoas autistas que já tinham falecido, fizeram os cortes a nível cerebral, e pessoas também com esquizofrenia e pessoas saudáveis. Eles fizeram biópsias desse cérebro e eles investigaram as questões genéticas nesse cérebro. E eles descobriram que existiam genes associados a maior neuroinflamação e a maior permeabilidade da barreira hematoencefálica, ou seja, uma probabilidade também de permeabilidade de barreira hematoencefálica a nível cerebral no autismo, talvez por isso também uma maior expressão de questão inflamatória a nível neuronal. Esse artigo aqui, eles falam do possível papel da microbiota nesse fator, né, conexão intestino-cérebro dentro do autismo. Então, eles fizeram uma relação, é um artigo de revisão, fizeram uma relação de diversas implicações biológicas relacionadas com o autismo e vinculadas aos problemas intestinais, aos problemas de disbiose intestinal. E olha o que eles encontraram tudo na literatura científica. O autismo está relacionado com questões gastrointestinais, né? Tá com uma maior permeabilidade intestinal, uma diminuição, uma menor expressão de disacaridases, ou seja, uma maior dificuldade de digestibilidade de enzimas digestivas para digerir disacarídeos, uma disbiose aumentada, uma questão inflamatória aumentada, uma disfunção mitocondrial também relacionada ao TEA, alterações de metabólitos urinários, né? Nós temos exames muito bons de ácidos orgânicos urinários que medem esses metabólitos e nós temos muitas alterações nos indivíduos com autismo. Também temos síndromes associadas ao autismo. Então a gente tem uma variedade de questões características que também podem estar envolvidas ali na patogênese do TEA. E esse artigo em específico, ele traz essa conexão intestino-cérebro no autismo. Então, ele linka com o nome bonitinho ali, autismo, sintomas gastrointestinais e a modulação da microbiota nas intervenções nutricionais. E ele traz essa imagem, é exatamente tudo que a gente tem falado até agora. Quando os alimentos são digeridos, vou tentar pegar a minha flechinha. Aqui a gente tem um intestino saudável e um intestino com leaky gut, um intestino aberto, uma desbiose intestinal. Então ele linka que o alimento vai ser digerido. Entrou um alimento para essa criança, ela está consumindo esse alimento. O microbioma está alterado. Esse microbioma alterado gera esse aumento de triptofano. Ele vai estar metabolizando esse triptofano, degradando esse triptofano.
causando muitas vezes uma hiperserotoninemia sérica, mas não a nível neuronal, causando esses alimentos, né, passando para a corrente sanguínea de forma inadequada, passando toxinas para a corrente sanguínea, aumentando esse LPS, que são as bactérias ruins, metabólitos de bactérias patogênicas, fazendo com que aumente as citocinas inflamatórias, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da comunicação social, uma diminuição, um atraso do neurodesenvolvimento, e também fazendo o sentido contrário, onde é ativado o eixo EPA, um aumento de cortisol, aumento dos sintomas gastrointestinais e uma questão pró-inflamatória, citocinas inflamatórias que aumentam a questão inflamatória cerebral. Isso fazendo com que acontece o quê? Um ciclo vicioso, né? Que a gente não sabe por onde a gente corta esse ciclo vicioso. Por onde que a gente consegue... Isso vem da onde? Do intestino? Isso vem do cérebro? Do seu comportamento? Isso vem da onde, né? Porque vai virando justamente um ciclo. Vem de baixo para cima, de cima para baixo. E a gente às vezes não sabe por onde começar. Eu sei por onde começar, né? Pela dieta. Sabe por onde começar. Mas às vezes as pessoas não percebem que existe, tem que ter um corte. Muitas vezes, se a gente age só a nível neuronal, tentando diminuir a questão inflamatória, a gente está agindo inconscientemente só no sintoma. E ele pode melhorar algumas questões, mas ele não vai na base, né? Problema base, né? Problema causa. Esse artigo aqui, ele do ano passado também, e ele traz o papel dos opioides, que eles foram feitos somente com o leite. Então, peptídeos opioides da caseína no autismo. Eles fizeram uma pesquisa com crianças, eles investigaram a nível de metabólitos urinários, eles encontraram opioides de caseína muito maior na urina e no soro das crianças com autismo do que no grupo controle. Para quem não sabe o que é opioide, a gente quando consome uma proteína muito grande, uma proteína extensa de glúten, de leite, de soja, são proteínas muito grandes. Quando a gente consome um alimento, um carboidrato, vou comer uma fruta, por exemplo, ela é um carboidrato que a gente já tem enzimas digestivas na nossa boca. E a partir da gente começar a dar a primeira mordida, ela já está começando a ficar digerida, já está digerindo ali. Quando chegou no estômago, vai receber o ácido clorídrico e quando chegar no nosso intestino, já vai estar praticamente digerido esse carboidrato. Por isso que é muito raro você ter uma alergia a um carboidrato. Salve-se algumas questões, intolerâncias e algumas questões de sensibilidades ao carboidrato ou algumas alergias tardias por conta do intestino muito permeável. Quando a gente consome uma proteína, imagine que essas bolinhas todas, esse colarzinho todo aqui, seja uma proteína de glúten. Tudo isso aqui, ela é muito grande. E essa proteína de glúten, ela foi... Você mordeu ela e começou a comer o seu macarrãozinho lá, com glúten. Esse macarrãozinho, ele vai ser só mastigado, ele não está nem digerido, ele está quebrado. E ele não tem enzimas para digeri-lo na boca. Então, ele vai até o estômago, onde vai começar a ser quebrado. E ele vai ficar durante toda a digestão no nosso intestino para ser digerido. Aí, imagina que ele chegou lá no intestino aberto, onde a gente viu aquele videozinho, onde ele não vai conseguir ser digerido completamente. E muitas vezes vão passar alguns pedaços. Imagina que esse verdinho mais escuro passou para a corrente sanguínea. Ou esse azulzinho passou para a corrente sanguínea. Se ele passar exatamente nessa proporção, nessa sequência de aminoácidos, são 7 aminoácidos a caseomorfina e 7 aminoácidos a gliadiomorfina, que vem da caseína e do glúten, por exemplo, quando ele chegar na nossa corrente sanguínea lá, onde não era para ele estar, em forma de peptídeo, o teu sistema imunológico não ataca. Por que ele não ataca? Porque a nível neuronal, há um receptor lá a nível neuronal que ele vai falar, opa, liberado para esse daí passar, não precisa atacar o sistema imunológico. Pode deixar ele passar que eu aqui no cérebro tenho um espacinho para ele. E ele vai como receptor a nível cerebral e ele causa um efeito opioide. Esse efeito opioide é igual a uma droga. O opioide é uma droga. Você consome o alimento, ele te dá um prazer, é igual o vício do açúcar, né? Você consome alguma coisa doce, te dá um prazer enorme de consumir aquilo, mas aquela coisa vai te fazer mal. Igual consumir literalmente uma droga, né? Pessoas viciadas
consomem, viciam naquela droga, que faz bem momentaneamente e logo em seguida está fazendo mal, está prejudicando aquele organismo. Assim que é o sistema opioide do glúten, do leite, da soja. Então são proteínas muito fáceis de gerar alergias e também questões opioides. E os opioides encontrados no leite no ano passado nesse artigo, eles já vêm sendo pesquisados desde 1979 no autismo, há 41 anos, onde a gente encontra diversos artigos falando de peptídeos opioides, de glúten, de leite. Daqui a pouco, daqui 2 anos tem mais um artigo, daqui 3 anos tem mais um artigo, e o último foi exclusivamente da caseína no ano passado, onde a gente encontra nessas autistas níveis séricos e níveis na urina muito mais elevados de opioides do que as pessoas típicas. Aí, para a gente fechar assim, com essas questões de evidências no TEA, não podia deixar de falar nas questões alérgicas, né? Quando a gente tem uma questão intestinal alterada, nós temos uma ativação do nosso sistema imunológico muito grande. Por isso que tem mais citocinas inflamatórias. É o nosso sistema imunológico agindo contra o que não deveria estar ali. E quando foi feito esse estudo aqui nos Estados Unidos, foi feito um estudo com 199 mil crianças, não com autismo, pegaram crianças nascidas de 1997 até 2016, fizeram um grande estudo sobre alergias alimentares. Pegaram uma população que tinha autismo, que eram 1.868 pessoas que tinham autismo dentro dessa quantidade de pessoas analisadas, e chamou a atenção. Por quê? Porque eles descobriram que as alergias alimentares no TEA, quando uma criança era típica ou não tinha autismo, tinha uma probabilidade de 4% de ter uma alergia. Quando tinha o autismo, esse número subia para 11,25%, ou seja, quase o triplo da quantidade das crianças que tinham autismo eram alérgicas comparadas com as crianças típicas. Alergias alimentares. Quando falavam-se de alergias respiratórias, de 12% das crianças que não tinham autismo, esse número subia para 18% dos indivíduos com TEA. E as alergias de pele também subiam de 9% nos típicos para 16% no autismo. E esse estudo, inclusive, chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde emitiu um documento dizendo que as crianças com autismo, que os indivíduos com autismo, tinham uma questão alérgica significativa, tinham questões intestinais significativas, porém falaram que a dieta não tinha uma comprovação científica. Né? Não tinha ainda uma comprovação. Mas o que a gente faz quando o indivíduo tem uma alergia alimentar? Dieta. Né? Então não tem específico lá com o nome do autismo, numa evidência de meta-análise. Mas pensando numa criança, tira o autismo do nome, ela tem que fazer dieta. Pensando numa questão gastrointestinal, ela tem que fazer dieta. Né? E o que a gente faz na dieta? Tira alimentos inflamatórios, tira alimentos alergênicos. Certo? Uma coisa leva a outra. Se a gente for entender a ciência, a base de tudo isso, saber onde a gente pesquisar, não existe não ter fundamento, tá? Então isso chamou muito a atenção para esse estudo. E esses estudos, na verdade, essas questões do TEA com alergias, não é somente uma alergia imediata, uma alergia IgE, que você vai lá e faz um examezinho de sangue e vai demonstrar uma alergia. Essa alergia também está ligada com questões de desbiose intestinal. Porque quando a gente tem o intestino aberto, vão passar o quê? Peptídeos de alimentos para a corrente. E esses alimentos que passam para a corrente sanguínea na forma de peptídeos, independentemente de ser glúten ou caseína, mas sim, são as proteínas que vão passar. Então é mais provável você ter uma alergia a uma proteína. Também vão ser alimentos alergênicos, só que de uma alergia tardia e não uma alergia imediata, como é uma alergia IgE. Nós temos vários tipos de alergias, nós temos vários tipos de sensibilidades, não podemos focar somente numa alergia IgE. E daí, quando eu acabo de falar essas questões de evidências científicas,
aí a gente começa a ver que a gente acha na literatura de evidência científica do alimentação no TEA. A gente tem crianças muito seletivas, onde 67% a 89% são crianças seletivas, não comem adequadamente, tem uma menor ingestão de energia, de caloria, de proteína, de vitaminas, de ácido fólico, de zinco, de fibra. Ou seja, não é uma população que tenha uma alimentação saudável adequada para ter um intestino saudável e adequado. Então, além de ter uma probabilidade de disbiose, de alergias, tem também uma questão de que não... questões sensoriais, questões justamente de nutrientes, né, de metabolismo, que também propiciam, caracterizam uma flora, uma microbioma também não saudável. Então, a alimentação dos TEAs, eu posso contar na palma de talvez 2 mãos dos quantos pacientes que eu tenho que vêm comendo saladas, legumes, verduras, frutas adequadamente. É muito pouco. Muitos têm muitas questões de seletividade, comem muitos alimentos açucarados, muitos alimentos ricos em carboidratos, que são alimentos para bactérias ruins. E aí esse estudo aqui, ele demonstra que essa questão, o tipo de gordura da dieta e o tipo da dieta também tem uma influência na conexão com o intestino e o cérebro e nas doenças neuropsiquiátricas, como esquizofrenia, depressão e autismo. E ele traz uma questão da nossa dieta ocidental, né? A dieta ocidental é a nossa dieta rica em gordura saturada, rica em açúcar, né? Alimentos da nossa dieta típica aqui ocidental, ela é uma dieta que colabora com uma disbiose intestinal. O tipo de alimento que a gente consome não é uma dieta mediterrânea, por exemplo, não é uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta que contribui para o aumento do TNF-alfa, que contribui com a citocina inflamatória, uma baixa do fator de desenvolvimento cerebral, uma baixa de serotonina. Então, e esse artigo faz esse link com isso. Também o tipo da gordura que a gente está consumindo, né, as gorduras refinadas, as carnes muito saturadas, também influenciam no microbioma, contribuindo com um microbioma não saudável, com uma disbiose, com o aumento do LPF, com as bactérias intestinais, uma degradação de neurotransmissores, menor dopamina, de GABA, serotonina. Então, o nosso alimento, a nossa alimentação, e é o tipo de alimentação, e a gente pode ainda piorar pensando nos autistas, que tem uma questão alimentar muito pior, contribuindo para tudo isso que a gente falou hoje. Então, onde está o corte? Onde está o corte do ciclo vicioso? É na dieta. Não tem outra coisa a gente fazer se não é na dieta. Então é fácil vir aqui tentar falar para vocês as evidências científicas mostrando dieta e autismo. A gente não tem muitas coisas. A gente vai ter poucas, e temos algumas muito boas, na verdade, mas eu não quis trazer isso aqui para vocês. Eu quis trazer a essência, eu quis trazer as bases, para vocês terem raciocínio de onde está o maior problema no TEA, né? Claro que além dessas questões intestinais que eu trouxe para vocês hoje, questões de cérebro, a gente tem problemas metabólicos, polimorfismos, questões de detox, muitas outras questões também relacionadas. Mas a nossa base talvez esteja aqui, que eu falei para vocês hoje. Tá? Então, gente, para a gente ter essa questão do tratamento do indivíduo de uma forma integrativa, a gente precisa melhorar a saúde e os hábitos de vida desse indivíduo. Com dietas personalizadas. É uma dieta sem glúten e sem leite, gente, isso tem que acabar. Não é uma dieta sem glúten e sem caseína, é uma dieta anti-inflamatória, uma dieta para melhorar a eubiose desse intestino. Então a gente remove toxinas, vê as alergias alimentares, o tratamento intestinal, regular o ciclo de metilação, que a gente não viu aqui hoje, mas tem coisas bem complexas a respeito da metilação de DNA, uso de suplementos. Aí a gente modula o comportamento e nutre o cérebro com nutracêuticos, com anti-inflamatórios naturais, com detoxificação. Remédios psiquiátricos, talvez, nutrição e medicina integrativa não é contra o uso de remédios,
mas é contra o uso de remédios antes de melhorar a questão orgânica desse indivíduo, que talvez ele nem precise desse uso de remédios futuramente, melhorando as questões orgânicas, né? E também uma estimulação neurológica com as terapias, em associação, obviamente, com as terapias do TEA, com as técnicas de neuroestimulação, com a inclusão, que é o que faz a estimulação neurológica e desenvolvimento do autismo. Então, o objetivo da nutrição funcional é reduzir a carga tóxica no organismo, é equilibrar essa flora intestinal, é melhorar a digestão e a absorção de nutrientes e também reduzir essa inflamação intestinal e cerebral tão encontrada nos com TEA.